Bom dia. Bom dia, professor Arthur Ferreira. Como Beleza, é que meu? você está, meu irmão? Suave, e você? Beleza, pura. Sua voz está baixinha. Tá baixo? Pera aí, então, deixa eu dar. Melhorou, não? Tenta dar mais uma aumentada aí. Paz. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui. Ô, Renato, deixa eu sair e entrar então, ver se vai melhorar. Não, tá bom. Tá Tá bom? bom agora. Acho que é porque eu tava falando baixo, então. Não, beleza. Tudo tranquilo, meu irmão? Tranquilão. Vou repetitivo aqui, os alunos vão ouvir mais uma vez, mas eu quero te parabenizar também hoje pelos 6 anos de Projeto C. Show. Você faz parte desses 6 anos e eu quero te agradecer por fazer esse projeto acontecer também junto com os outros professores. Sem vocês, sem a contribuição, solidariedade, carinho e amor ao próximo, principalmente, que é o que a gente faz nessa corrente do bem, sem vocês a gente não conseguiria estar completando mais um ano aí, com graças a Deus, com muito sucesso, com muitas aprovações e muitos alunos encaminhados aí para o mercado de trabalho, nas universidades, nas faculdades, e é muito motivo de muita gratidão. Então, tenho que te agradecer por fazer parte disso, por contribuir. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu, valeu. Tamo junto, fica à vontade aí. Deixa. Uau, Valeu, Renato. Até mais. Obrigadão. até mais. Pessoal, bom dia, primeiramente, né? Vocês já estão aí desde 7 horas, 8 horas, eu não sei. Acho que é 8, né? Da manhã, tendo as aulas. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês, mesmo online. Online é sempre muito. É diferente, né? Para mim é chato. Eu não gosto de ter aula online assim, que a gente não vê vocês, não vê a cara de vocês, não vê a reação, não tem esse contato humano. Então, isso é um pouco chato, mas é um momento que tá dando para fazer, né? Eu vou tentar abrir no meu celular aqui para eu conseguir acompanhar o chat e transmitir o slide, tá? Deixa eu só tentar abrir aqui, que aí vai ficar melhor, porque quando eu fizer pergunta, alguma coisa, eu consigo ver a reação de vocês no chat. Peraí. Peraí. Vê se dá eco para vocês. Tá dando eco pra mim. Tá, peraí então. Peraí. Enquanto isso, estou apresentando aqui. Tá aparecendo a tela certinho? Tá sim. Tá. E o eco parou? Parou. Parou. Então tá bom. Aula passada, a gente conversou um pouco sobre. A nossa conversa foi sobre a descoberta do Brasil. Quem não veio, quem não estava presente na aula passada, manda mensagem vendo aí, só para eu saber se tem muita gente. Manda mensagem ou fala. Porque na aula passada a gente falou como e por que, que a América ela foi descoberta. O que aconteceu para chegarem, né, os europeus na América. A gente teve até uma conversa sobre se foi descoberta ou encontro, e cada um teve a sua opinião. Mas o tema da aula em geral foi sobre
a chegada dos europeus aqui na América, tá? E aí a gente passou por esses temas, esses tópicos que são os tópicos centrais da aula passada. Primeiro tópico é o porquê houve a expansão portuguesa e espanhola. E a gente conversou que foi porque eles estavam atrás de novos caminhos para as Índias, tá bom? O que tinha lá nas Índias, né? Tinham as especiarias. Vocês lembram o que é especiarias? Quem lembra? Fala aí para mim, ou digita no chat. O que são as especiarias? Temperos, isso aí. São todos os tipos de temperos, né? Noz moscada, canela, pimenta do reino, tudo isso são as especiarias, tá? E eles estavam buscando novos caminhos para as especiarias, para as Índias, perdão, que era onde estavam as especiarias, porque os caminhos que existiam estavam fazendo o produto ficar ou muito caro ou ficar muito perigoso conseguir essas especiarias, porque eles eram dominados pelos muçulmanos. E na época, muçulmanos e cristãos eram inimigos, tá? Então, se o comerciante fosse lá, ele corria perigo de vida. Então eles começam a tentar buscar novos caminhos. A Portugal tem a ideia de tentar contornar a África, que é chamado de périplo africano. E a Espanha, através de Cristóvão Colombo, tem outra ideia. Cristóvão Colombo fala o seguinte, ó, a gente não precisa ficar com medo de dar a volta no mundo, porque o mundo ele é redondo, olha o que Cristóvão Colombo pensa. E na época isso, algumas pessoas, não todas, mas algumas, igual hoje em dia, né, tem uns caras que acreditam nisso ainda, mas algumas pessoas na época acreditavam que a Terra era plana. E aqui estaria, se a Terra era plana, aqui estaria a Europa, e se ela navegasse para a esquerda, para o oeste, eles poderiam cair num abismo e aí acabava e morria, beleza? Cristóvão Colombo fala o seguinte, não é, a Terra não é plana, na verdade a Terra é redonda, como se fosse essa garrafa de água minha aqui, ó. Nós estamos aqui e as Índias, se a gente der contornar a Terra, nós vamos chegar nas Índias, tá bom? E ele, na verdade, estava certo, tá? Se você sair da Europa e girar o planeta Terra, você vai chegar nas Índias. O problema é que na época ele não sabia que tinha a América no meio, que a América era um continente que ninguém conhecia. Era um continente desconhecido para os europeus. Então ele foi tentar fazer essa viagem de contornar o mundo, só que aí no meio do caminho ele acabou descobrindo ou encontrando a América, tá? E aí quando ele chegou na América, né, viu aquele monte de gente diferente, um monte de gente peladona, vivendo quase outros com arco e flecha, tudo pintado, com aqueles brincos, aqueles piercing diferentes de índio. E aí ele falou, pô, nunca vi esse pessoal, tem um monte de coisa diferente aqui, e se é assim, eu cheguei nas Índias. E ele acreditou que havia chegado nas Índias. E se ele já havia chegado nas Índias, aquelas pessoas que estavam ali eram os índios. E daí o nome ficou até hoje, índio, beleza? Mas, professor, então por que o nome é América? Porque quando o Colombo fala para o rei espanhol que ele havia chegado nas Índias, o rei não leva muita fé nele, não acredita. Então, o que o rei faz? Manda para a América um geógrafo chamado Américo Vespúcio. E aí, Américo Vespúcio vai ver que, na verdade, aquilo não eram as Índias, era um outro continente. E aí, em homenagem a ele, que descobriu, que afirmou que não eram as Índias, era um novo continente, o nome do continente vai ser América, em homenagem a Américo Vespúcio. Tá bom? E aí vai ter toda aquela questão de Pedro Álvares Cabral, se ele chegou no Brasil sabendo que era Brasil ou não, se foi por querer ou sem querer, isso pouco importa na prova, o que importa é vocês entenderem que ele chegou no Brasil em 1500, tá? E descobriu que no Brasil não havia ouro. No primeiro momento eles achavam que o Brasil não tinha ouro. E aí Portugal, então, também não se esforçou muito em colonizar o Brasil. Deixou o Brasil meio de lado. E aí os franceses, principalmente, começaram a invadir o Brasil atrás de pau-brasil. E aí Portugal, temendo perder essa terra que era dele, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, mandou 2 missões para o Brasil. A primeira foi a missão exploratória, que era para saber qual o tamanho do Brasil e o que tinha no Brasil. E que também veio, uma delas veio o Américo Vespúcio, aliás. E a segunda foram as missões de guarda, que eram missões para expulsar os franceses do Brasil. Mas isso a gente viu na última aula, tá? Isso foi só uma revisão rápida para a gente se lembrar um pouco o que aconteceu. O que a gente vai aprender hoje é o que vai ser feito quando os portugueses resolvem, de fato, habitar o Brasil. Vocês já viram falar disso aí na escola, capitanias hereditárias? Quem nunca ouviu falar de capitanias hereditárias? Alguém não? Thaís, Amanda, perdão. Você falou dos temperos para usos medicinais também. Tá? Não é só tempero de comida, não. Tinha alguns que também eram usados para uso medicinal.
Então, todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida desse nome, Capitanias Hereditárias. E eu, particularmente, odiava essa matéria e continuo. É muito chato de Capitania Hereditária. Mas é muito importante para a história do Brasil, porque isso durou quase 200 anos. Então a gente tem que saber de cabeça o que foram as capitanias hereditárias, tá bom? Bem, durante as missões de guarda, foi enviado para o Brasil um rapaz, um cara, na verdade, o Martim Afonso de Souza, que foi responsável por tentar descobrir se o Brasil tinha ouro, prata ou qualquer outro metal precioso. Por que eles queriam saber disso? Porque na época, o que hoje vale é o dólar, na época era o ouro. O ouro coordenava todas as transações comerciais, toda a riqueza que existia no mundo. Então, Portugal queria saber se no Brasil tinha ouro ou outro metal precioso, para saber se a partir disso se valia a pena ou não investir na colonização do Brasil. E aí Martim Afonso de Souza foi enviado, ele rodou o litoral do Brasil, não achou nenhum indício que havia ouro. Como ele procurava esses indícios? Alguém tem alguma ideia? De como ele buscava saber? Não tinha como ele sair invadindo, entrando nas minas, em todas as minas e descobrir se tinha ouro, porque a mina se tem que construir. Como ele tentava descobrir se tinha ouro ou não no Brasil? Quem aí tem alguma ideia? Ele pelo mais a fundo do país, no caso, ou não? Não, na verdade, eles buscavam saber se ia ter ouro ou não. Perdão, tem um cachorro aqui muito bravo aqui em casa. Eles buscavam saber se tinha ouro ou não, vendo os índios. Será que os índios usam ornamentos com ouro? Porque os países colonizados, a região que foi colonizada pela Espanha, os astecas, principalmente, os índios usavam cordões com ouro, tinham bijuterias de ouro. Então os espanhóis sabiam que ali tinha ouro. No caso dos índios brasileiros, não tinham ornamentos de ouro, não tinha construções com nada de ouro, era tudo bem básico, bem rústico mesmo. Então eles chegaram à conclusão que se eles não estavam utilizando ouro, não existia ouro no Brasil, tá bom? E aí Martim Afonso de Souza voltou para Portugal e falou, ó, lá não tem ouro não, ninguém usa ouro naquele lugar não. E aí Portugal, o rei de Portugal falou, então não me interessa isso, deixa para lá. E aí ele criou o sistema de capitanias hereditárias, tá bom? Esse sistema ele já era utilizado em outras áreas do Império Português, então não foi só no Brasil que foi utilizado isso, também foi utilizado em outros locais. E ele funcionava da seguinte forma. Ó. Ele pegou o Brasil, dividiu nessas faixas de terra, e aí tem inclusive Espírito Santo, ó, aqui com o Vasco Fernandes Coutinho. Qual é outro estado que tem aqui, já existe até hoje? Tem a Bahia, mas olha só que interessante, Bahia era dividida, ó, tinha Ilhéus e Porto Seguro, então a Bahia toda era dividida em 3 capitanias. Tinha Pernambuco, Rio Grande, Ceará, Maranhão. Maranhão também dividido em 2, tá vendo? E as outras aqui não existem mais, deixaram de existir. Então o Espírito Santo, de certa forma, ele é uma das os primeiros divisões de terra do Brasil, o Espírito Santo estava lá. Nós somos um dos estados ou regiões mais antigas do Brasil, tá bom? E ele dividiu, então, o Brasil nessas capitanias, nessas linhas horizontais, e deu cada uma para um capitão donatário. Quem era o capitão donatário? Normalmente, ele era um nobre pobre. Era um nobre de pequena importância, um nobre que acabou de virar nobre, mas que não tinha dinheiro. Então ele falava assim para o cara, no caso Vasco Fernandes Coutinho, ó, tem uma terra lá no Brasil, eu não quero colonizar ela, que ela para você? O que eu vou poder fazer com ela? A terra é sua, você fazer o que você quiser com ela. Só que você vai ter que pagar imposto para mim do que for produzido nessa terra. Bem, os capitães donatários, já que eles não tinham muita riqueza, eles aceitavam essa pedaço de terra e governar ele, tá bom? Porém, nem todos vieram para o Brasil. Alguns só pegaram um pedaço de terra e ficaram quietos em Portugal, tá? Como eu acho que é o caso desse daqui, ó, de Itamaracá. Tem uns 2 ou 3 que nem vieram para o Brasil, só pegaram um pedaço de terra e deixaram para lá. E aí, quando o capitão donatário aceitava esse pedaço de terra, ele ganhava 2 coisas. A carta de doação, que falava que a terra era dele, e a carta de foral, que falava os direitos e os deveres dele. E aí, por exemplo, quais são os direitos e deveres? Ó? Ele podia distribuir sesmarias, o que era isso? Ele podia dar terra para alguém, tá bom? Para conseguir justamente atrair pessoas para o Brasil, na capitania dele. Ele podia escravizar os nativos, os índios no caso. Ele podia fundar vilas, e aí sobre vila,
eu tenho uma coisa interessante. Alguém sabe por que o nome Vila Velha? Alguém sabe? Vila Velha, de onde vem esse nome? Porque era composto só de vilas? Não, também. Mas é porque Vila Velha foi a primeira cidade, primeira vila do Espírito Santo. Ela no começo, ela era só vila. Só vila, não tinha nome, era vila. Porque era a única vila que tinha, não precisava ter nome, entendeu? E aí ela era vila. Só que aí, com o tempo, a vila começou a crescer muito. E os habitantes da vila, isso lá em 1500 ainda, tá? Muito antigo, começaram a criar uma outra cidade, que era a Vila Nova. E se existe uma Vila Nova, a Vila Antiga é o quê? Vila Velha. Olha aí, criou o nome da cidade, Vila Velha. E aí essa Vila Nova ficou sem nome. Ficava falando Vila Velha e Vila Nova, mas um negócio meio estranho. E essa Vila Nova, no caso, meio estranho, quase Vila Nova de Colares, né? Mas não era Vila Nova de Colares, não. Era só Vila Nova. Ela era uma ilha, tá? Ela ficava cercada por mangues e pela praia. E aí o pessoal começou a fazer essa vila crescer e os índios do Espírito Santo eram muito bravos, extremamente bravos. Vocês já viram na televisão os índios botocudos? São aqueles que têm um negócio no beiço assim, aquela bola gigante? Quem já viu esses índios aí? Fala aí no chat. Eles eram os botocudos. E esses botocudos, eles eram os índios que mais colocavam medo nos portugueses, porque eles invadiam, queimavam o engenho, matavam a gente, faziam o caos. Claro, né? A terra deles estava sendo invadida, eles iam fazer isso mesmo. Em determinado momento, os índios se emputeceram com os portugueses e cercaram a Vila Nova, que era uma ilha, então era muito fácil cercar. Era só dominar os rios que ninguém ia entrar, ninguém ia sair. Na época não tinha ponte ainda, era tudo feito no barquinho, tá bom? E aí cercaram essa Vila Nova e começaram as pessoas que estavam na Vila Nova não conseguiam se defender e as pessoas da Vila Velha não conseguiam ajudar, porque os índios eles eram muito fortes. Eles não eram canibais. Ó, eu tenho 90% de certeza que eles não eram canibais, tá? Os botocudos não eram canibais. Mas, enfim, pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que eles não eram canibais. O que acontece, então? Os habitantes da Vila Velha foram pedir ajuda pro capitão donatário da Bahia. Foi lá e falou, meu Deus, me ajuda. Era o Mendes Sá na época. O pessoal lá da Vila Nova está cercado pelos índios, vão matar todo mundo lá. E aí, o que o governador-geral da Bahia fez? Mandou para o Espírito Santo uma tropa que era comandada pelo seu filho, o Estácio de Sá. Não tem a faculdade Estácio de Sá? Em homenagem ao filho do Mendes Sá, tá bom? Ele veio, então, Estácio de Sá veio para Vila Nova tentar ajudar os habitantes da Vila Nova, e aí depois de quase um mês dos caras estarem cercados pelos índios, eles conseguiram expulsar os índios e libertar a Vila Nova. Só que no meio do conflito, Estácio de Sá morreu, beleza? O Mendes Sá ficou triste. Mas essa vitória desse conflito em Vila Nova foi muito importante para os habitantes. E aí, graças a essa vitória nesse conflito, deixou de ser Vila Nova e se transformou em Vitória. Aí, ó, Vila Velha e Vitória. Olha aí o nome das cidades do Espírito Santo. Essas são as duas. Professor, agora por que Serra? Não faço a menor ideia. Deve ser por causa dos morros. Não sei. A Vila Velha e Vitória é por causa disso o nome. Porque na época eles não fundavam cidades. Eles fundavam vilas, tá bom? Eu vou falar já o que é antropofágico para vocês. Espera só acabar esse tópico aqui. Então, o que acontece? Os capitães donatários podiam formar vilas, que eram as cidades da época, podiam explorar a terra e promover a extração de metais preciosos. Pô, professor, mas tinha? Não tinha, mas podia, se achasse era deles, beleza? Porém, nessa época, no começo, o pau-brasil continuava sendo o monopólio real. Os capitães donatários podiam explorar tudo, menos o pau-brasil. O pau-brasil só quem podia explorar era as empresas do rei, tá bom? Agora, me fala vocês aí. Vocês sabem para que era utilizado o pau-brasil? O que eles faziam com o pau-brasil? Uma árvore? O que eles faziam com isso? O professor uma vez me falou que eles faziam tipo móveis da família imperial, negócio assim, da família real, tá ligado? Então, podia fazer também, mas é porque essa árvore, o pau-brasil, igual o pessoal falou no chat, ela dentro, ela tem uma coloração vermelha. Então eles utilizavam o pau-brasil mais para tingir tecidos, tá bom? Como corante natural mesmo. E isso na época era extremamente difícil, porque não tinha corante químico, era tudo corante natural. E esse corante vermelho era muito raro, e o pau-brasil era um produto muito caro.
bom, galera? Então, por isso que era o pau-brasil era mais importante. Na época, era o produto mais importante que o Brasil tinha na época, tá? Além disso, de explorar toda a riqueza da terra, menos o pau-brasil, o capitão donatário também podia usar a terra, e o quinto, ou seja, 20% dos metais preciosos devia ser pago de imposto para a coroa. Então, assim, se a gente pensar bem, o cara tá lá, pobretão lá, não tem nada na vida. Ganhou uma terra de graça. Era lucro para ele vir para cá, tá bom? Claro que muitos não quiseram vir porque era muita dor de cabeça. Pô, vai ter os índios lá me batendo, vai ter os índios lá invadindo a minha terra, vou ter que proteger um monte de gente que não sabe nem atirar uma espingarda, vou ter que investir dinheiro. Tinha muitos que nem vieram para o Brasil. Mas a grande parte, pelo menos, tentou, ok? Sobre antropofágico, até falaram aí, ó, o seguinte, existe uma diferença entre canibalismo e antropofagia. Canibal é aquele cara que come porque quer comer, tipo Dexter lá da série, ou Aníbal. Ele come porque ele acha gostoso, ou porque ele tem uma doença mental mesmo, tá? Não existe nenhuma uma questão por trás disso. Agora, antropofagia, que era o que os índios praticavam, eles comiam carne humana, eles podiam até gostar do gosto também, né? Mas não é essa a questão. Eles comiam a carne humana porque eles acreditavam que ao se alimentar daquela pessoa, eles pegavam a força dela. Então aquele grande guerreiro que era capturado em guerra, ele virava cozinhado humano, porque ao comer esse guerreiro, eles iam adquirir a força, a virtude dele. Então, tá? Então tem essa diferença entre canibalismo e antropofagia. Os índios, quando eram antropofágicos, eles não eram canibais, beleza? Isso, então, por exemplo, mulheres não faziam parte do ritual antropofágico, porque mulher não guerreia. Então não faz sentido eu me alimentar da mulher, tá bom? Eles se importavam mais com os homens guerreiros. E de vez em quando pegavam os portugueses também vai que tem alguma força ali, né? Custa nada tentar. Dando continuidade às consequências das capitanias hereditárias. Qual foi o resultado disso? Horrível. Tem essa palavra aqui, mas como está online, vão trocar. Horrível, tá? Não deu certo. Por quê? Nem todos os capitães donatários se importavam com as suas capitanias. Nem todos, alguns nem vieram para o Brasil. Ficaram quietinhos lá em Portugal. Os ataques indígenas eram frequentes, e assim como aconteceu em Vitória, aqui no Espírito Santo, toda a capitania tinha ataque indígena. E como as capitanias hereditárias elas não eram unidas, cada uma era governada por uma pessoa, eles não conseguiam se defender dos indígenas. Então, deu muito errado. Muitos capitães donatários, como o Vasco Fernandes Coutinho, que era o capitão donatário do Espírito Santo, não tinha dinheiro, era pobre. Se ele não tinha dinheiro, era pobre, como é que ele ia investir na colonização da capitania do Espírito Santo? Não investia, deu errado. Ele era pobre, o capitão donatário do Espírito Santo morreu pobre, falido, tá? Não tinha comunicação com outras capitanias. E, como não tinha um centro, como se fosse uma capital no Brasil, não tinha para quem pedir ajuda, não tinha para quem pedir dinheiro, não tinha nada. Eles ficavam literalmente abandonados. E aí, faliu, o negócio não deu certo. Só 2 deram certo, tá? Isso aqui também provavelmente vocês estudaram na escola. São Vicente, porque no começo eles construíram muito engenho de açúcar, e depois eles desenvolveram o que a gente chama de bandeiras e entradas, que é o que a gente vai conversar em umas próximas aulas, tá? Mas basicamente as bandeiras iam para o interior do Brasil atrás de ouro, metais preciosos e escravos indígenas, e as entradas iam para dentro do Brasil formando vilas e praticando comércio. E Pernambuco, que também deu certo, porque eles produziam muito açúcar, graças ao investimento do capitão donatário e também ao clima da região, que era muito propício à plantação de açúcar. Então, tirando essas 2 aqui, praticamente nenhuma capitania hereditária deu certo. O Espírito Santo deu tão errado que o capitão donatário Vasco Fernandes Coutinho vendeu para o capitão donatário da Bahia. Durante um tempo a gente foi meio que parte da Bahia, e aí o capitão donatário Vasco Fernandes Coutinho voltou para Portugal pobre, morreu lá falido, precisando de doação da galera para sobreviver, tá bom? Quando o governo português viu que não estava dando certo a questão das capitanias hereditárias, eles resolveram mudar. Eles perceberam que precisava no Brasil de ter uma capital, um local onde as outras capitanias pudessem pedir ajuda, e esse local podia, por exemplo, mandar soldados, como foi o caso do Espírito Santo, podia falar assim, não, hoje, aqui nessa região, nós vamos produzir tal produto. Pudesse dar uma
uma direção para os capitães donatários que estavam muito perdidos, estavam muito isolados. E aí, então, Portugal criou o governo geral, beleza? O governo geral nada mais é do que construir uma capital no Brasil. E essa primeira capital do Brasil, olha só, Bahia, tá bom? A primeira capital do Brasil foi a Bahia. Alguém sabe qual foi a segunda capital do Brasil? Fala para mim ou digita no chat aí. Isso, Rio de Janeiro? isso aí, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só no primeiro reinado, tá? Uns 300 anos depois disso aqui. E a terceira capital do Brasil? Brasília. Ah, Brasília aí é fácil, né? Isso aí, então tá bom. Achei que alguém ia falar outra coisa aí. Porém, antes de eu chegar então, eu vou fazer outra pergunta. Vocês sabiam que o Brasil foi dividido em duas partes? Sim. Qual? Essa é a mais difícil. Ninguém sabe? Perdão, professor, seu áudio falhou um pouquinho, repete. Falhou? Eita, pera aí então. Se quando falhar, vocês falam. Não sei se é por uma internet. Ó, em uma parte, em um determinado momento da história do Brasil, o Brasil foi dividido em duas partes, tá bom? A gente vai chegar nessa aula ainda. E nessa vez que foi dividido em duas partes, nós tivemos uma outra capital. Qual era essa outra capital? São Paulo? Não. Não é São Paulo. Vamos lá, essa aí é mais difícil, quero ver se vocês vão lembrar. Dá uma dica, é um estado do Nordeste. O Brasil foi dividido em duas partes, Salvador. e aí a capital dessa outra parte era o estado do Nordeste. Não era Salvador. Presta atenção, Thaís. Acertou, Maranhão. Thaís, em um determinado momento, o Brasil foi dividido em duas partes. A gente vai chegar nessa aula aqui ainda, eu acho. E aí, a capital da parte de baixo era o Rio de Janeiro, e a capital da parte de cima era Maranhão, tá bom? Mas a gente vai chegar e vou explicar o porquê depois. Mas tudo bem, voltando para o governo geral. Então, o rei de Portugal criou o governo geral e a capital era na Bahia. E aí ele mandou o primeiro governador geral do Brasil, que foi o Tomé de Souza, que governou de 49 a 53. O que o Tomé de Souza fez? Ele incentivou a ocupação das demais capitanias, tá? Ele começou a enviar gente para as capitanias que estavam sem pessoas. Espírito Santo, que tinha ninguém aqui, os índios estavam matando todo mundo. Itamaracá. Ele começou a enviar mais pessoas para tentar popular as capitanias, para tentar, ao mesmo tempo que produzir mais, se defender melhor também dos índios. Ele fundou o primeiro bispado da América Portuguesa, colocou um bispo no Brasil, que era lá na Bahia, e trouxe os primeiros jesuítas, sob a liderança de Manuel da Nóbrega, tá bom? Foi o líder dos primeiros jesuítas no Brasil. E os jesuítas, eles são muito importantes, tá? Nós vamos aprender um pouco mais sobre eles nas próximas aulas. Tem que conhecer os jesuítas. E esse daí é o Tomé de Souza, ó. Um cara com a cara de mal com um chapéuzinho de peninha, tá? Uma graça. Tava na moda esse chapéu aí. O segundo capitão donatário foi o Duarte da Costa, que foi uma porcaria, não serviu para nada. Ele brigou com o bispo, do único bispo que tinha no Brasil, o Pedro Fernando de Sardinha, porque o bispo criticava o filho dele, o Álvaro da Costa. Porque o Álvaro da Costa, ele era muito libertino. Ele fazia coisas que não condiziam com a religião católica. Era viciado em jogo, prostituição, todas aquelas coisas que a igreja católica não gostava, tá bom? E aí o bispo criticava constantemente o filho dele, e aí eles acabaram brigando, teve uma confusão danada no Brasil por causa da religião, tá bom? Os africanos já estavam chegando aos poucos, Thaís, mas ainda não era o foco da escravidão, nessa época a escravidão africana, o foco ainda era a escravidão indígena, tá? Durante o governo Duarte da Costa, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e fundaram a França Antártica. Quem já foi aqui na Baía de Guanabara? Quem já foi tomar banho ali ou ver aquele rio ali? Quem já foi? Lá no Rio de Janeiro, que vocês já foram no Rio de Janeiro, pelo menos vocês já viram a Baía de Guanabara. Já Ou vi, pros meninos. já vi assim, só de passagem. Isso aí. E para os meninos e para as meninas que gostam de futebol, a Taça Guanabara também é graças ao nome da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara, ela foi fundada, naquela região, foi fundada pelos franceses, tá? Não foram os portugueses que fundaram aquela região. Foram os franceses, quando eles criaram a França Antártica, durante o governo de Duarte da Costa. E,
Em São Paulo, durante o governo de Duarte da Costa, os jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, nosso famoso Anchieta, fundaram a cidade de São Paulo. Então, olha só, Duarte da Costa, ele brigou com o bispo, o único bispo do Brasil, a maior autoridade religiosa do Brasil, e permitiu com que os franceses invadissem o Rio de Janeiro. Então, assim, o governo dele não trouxe nada de benéfico, por isso que durou pouco tempo, tá? Rapidamente, a coroa trocou. Olha aí o Duarte da Costa aí, ó. É esse cara aí parece Jesus, né? Ele acha que é Jesus. Uma coroazinha, pá, cabelinho grande. Mas foi horrível, ninguém gostou dele. Depois de Duarte da Costa, veio o Mendes Sá, que foi que mais teve sucesso. Por isso que ele durou tanto tempo, olha aí. Beleza? O Mendes Sá, que era o pai do Estácio de Sá, que ajudou o Espírito Santo a tirar os índios ali da Vila Nova, que se transformou em Vitória. Ele consolidou a administração colonial por meio da expansão agrícola e criação do gado. O que ele fez? Ele falou o seguinte, ó, galera, para o país dar certo, o norte do país tem que produzir algodão, principalmente algodão e açúcar, e cana-de-açúcar, perdão, porque são produtos caros e a terra e o clima são propícios a isso. E o sul do Brasil tem que produzir gado, beleza? Até hoje, se você for lá no sul, a gente vai ver isso principalmente na próxima aula, o que mais se produz lá no sul do Brasil, o melhor é a criação de gado, criação bovina. Tanto que o churrasco, ele veio do sul do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, tá bom? Mas isso é coisa das próximas aulas. Quem criou essa divisão, entre aspas, foi o Mendes Sá, uma jogada interessante dele. Ele aumentou o volume do tráfico de escravos. Agora sim, Thaís, os escravos africanos começam a ser a prioridade. Começa a ser escravizado mais africano do que indígena, tá bom? E aí eles começam a trazer escravos em grande quantidade da África. Em 1563, ainda durante o governo Mendes Sá, Anchieta e Nóbrega ratificam um acordo de paz com os índios tamoios que ameaçavam São Paulo. São Paulo havia sido fundado pelos jesuítas, e aí os próprios jesuítas fazem um acordo de paz com os índios tamoios. E, durante o governo de Mendes Sá, os franceses são expulsos do Rio de Janeiro com auxílio das tropas portuguesas comandadas pelo sobrinho. Eu falei que era filho, mas era sobrinho, ó, Estácio de Sá. Então, assim, o Mendes Sá, além de ser um ótimo administrador, ele também tinha a ajuda do sobrinho dele, que era um ótimo comandante militar, tá bom? Que veio a falecer no Espírito Santo. Olha aí a foto do Mendes Sá, ó. A cara de malvado, mas foi um ótimo governador geral para o Brasil. Em 1573, graças à expansão territorial, o Brasil começou a crescer, e a gente vai ter uma aula sobre isso, como o Brasil cresceu. Porque olha só qual era o tamanho do Brasil, ó. Olha aqui. Era assim, por causa do Tratado de Tordesilhas. Olha o que a gente virou. Como virou isso tudo? A gente vai aprender isso nas próximas aulas, tá? Mas já adianto que foi por meio de morte, roubo e destruição. Beleza? Mas enfim, graças à expansão territorial, o Brasil ficou muito grande. O governo português percebeu que tinha que facilitar um pouco o trabalho do governador geral. E aí vai acontecer aquilo que eu falei. Ele vai dividir o Brasil em duas partes. A primeira parte de cima, olha só, repartição do norte, ou estado do Maranhão. Ela pegava praticamente a Bahia para cima, tá? E a capital era Maranhão. E a parte de baixo, repartição do sul, ou estado do Brasil, era Ilhéus para baixo, e a capital era o Rio de Janeiro. E aí, assim ficou dividido o Brasil. Porém, 5 anos depois só, 1578, o rei ficou insatisfeito com a experiência e decidiu reunificar mais uma vez a administração em Salvador. E aí voltou a ser o Brasil igual a capitanias hereditárias, igual era a gente via na parte anterior. Pessoal, antes de eu começar a outra aula aqui, alguma dúvida? Ficou tudo claro? Alguma coisa que vocês não entenderam? Fala pra... Professor, eu já ouvi falar que teve um período aí que eles estavam meio que, entre aspas, catequizando os índios. Foi quando esse bispo corrupto aí, que gostava das coisas erradas aí, veio pra cá? Não, peraí. Não era o bispo que era corrupto, tá? Era o filho do capitão Donatário, beleza? O bispo criticava o filho do capitão Donatário, tá bom? Mas sim, começou, na verdade, quando os jesuítas, ó, eles começaram a vir para o Brasil. Os jesuítas que vão ser a ordem responsável por catequizar os índios, que vai lá nas vilas, vai fazer um trabalhozinho educacional, religioso, e vai tentar catequizar os índios. Começou no governo Duarte da Costa, tá bom? Com a chegada dos jesuítas, ó, liderados por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. A gente vai ter uma aula só sobre isso, como é que funcionava essa catequização e etc.
Educacional entre aspas, né? A gente vai conversar sobre isso mais em breve. Certo? Fechou? Entendeu isso aí? Mais alguma dúvida, gente? Antes de eu passar para a próxima parte? Não? Então vamos embora, hein? Deixa eu participar para outra. Isso daqui, ó. A gente vai falar um pouco agora na parte um pouco chatinha também, que é a administração do Brasil. Como é que o Brasil era administrado? Tinha lá, pensa agora o que a gente aprendeu na última aula. Tinha o Brasil, tinha Portugal, na verdade, que era a capital, era a metrópole do Brasil, mandava no Brasil. Embaixo tinha o Brasil, que era governado pelo governo geral, ok? Governador geral, ficava lá na Bahia. E embaixo tinha as capitanias hereditárias, que eram governadas pelo capitão donatário, tá bom? E embaixo das capitanias hereditárias existiam as câmaras municipais, tá? O que eram as câmaras municipais? Era quase a mesma coisa que é hoje. Não tem a Câmara Municipal da Serra, Câmara Municipal de Vitória? Então, era a mesma coisa. Tinham quase as mesmas funções, só com algumas diferenças que a gente vai ver agora. E uma das primeiras câmaras municipais do Brasil foi a Câmara Municipal de Vitória, tá? Tem até um livro, um volume de livros enorme, quer ver? Espera aí. Que são 2 volumes. Lá na Câmara Municipal de Vitória, se vocês forem lá, deve estar dando esses volumes aqui, ó. Chamada História da Câmara Municipal de Vitória. Foi uma das primeiras câmaras municipais do Brasil, foi a nossa de Vitória. O que fazia na Câmara Municipal de Vitória? Eles decidiam aqui, por exemplo, questão de imposto, onde ia ser investido dinheiro, quase o que é feito, quase o que os vereadores fazem até hoje, tá bom? A diferença é, quem poderia fazer parte da Câmara Municipal? Era todo mundo? Óbvio que não, né? Primeira coisa, só os homens bons poderiam fazer parte da Câmara Municipal. Quem era homem bom? É igual hoje em dia, o cidadão de bem? Não é, tá? Na verdade é quase a mesma coisa. Só os homens maiores de 25 anos poderiam participar, só os proprietários, quem tivesse dinheiro podia participar, só os católicos, então se você fosse de outra religião você não poderia participar, só quem era casado ou emancipado. O que era emancipado? Era quem morava sozinho, não podia morar com mamãe e papai, tá bom? E não podia ter impureza racial. O que era impureza racial? Você não podia ter, eu acho que no decorrer das 3 gerações anteriores, sangue africano, indígena, muçulmano ou judeu. Você tinha que ser só europeu cristão 3 gerações seguidas. E aí, se você cumprisse todos esses requisitos aqui, aí você podia se candidatar para ser vereador na Câmara Municipal, tá bom? Qual era a função da Câmara Municipal? Poder deliberativo sobre o preço dos produtos, porque na época, quem decidiu o preço, quem podia decidir o preço, era a Câmara Municipal. Se o cara estivesse vendendo essa carteira velha aqui por R$2, e a Câmara Municipal decidisse que todas as carteiras seriam R$1, era R$1 e acabou. Não tinha escolha, tá bom? Eles fixavam também os valores de alguns tributos. Como eram realizadas as eleições? Eram eleitos 3 vereadores, que eram os que votavam, um procurador, que é o que fazia os julgamentos, porque na época não tinha um juiz formado, então eram homens da própria região, um tesoureiro, que ia auxiliar em questões de administração financeira, né, isso é um pouco óbvio, escrivão, que era o cara que ia escrever tudo que estava acontecendo, um juiz de paz. O que era o juiz de paz? Ele era a maior autoridade jurídica daquela região, e ele também era eleito, tá bom? E depois eles vão trocar o juiz de paz pelo juiz de fora, que era um juiz enviado pela coroa, beleza? Mas esse juiz de paz ou juiz de fora era a maior autoridade, ele era como se fosse, entre aspas, o prefeito, tá bom? Porém, essa Câmara Municipal ela vai perder importância no decorrer da história do Brasil, ela vai perder muito poder em 1642, tá bom? E normalmente a relação entre a Câmara Municipal e o governo geral era de conflito, porque o governo geral pedia uma coisa e nem sempre a Câmara Municipal obedecia. E aconteceu o quê? Revolta, conflito militar. Tinha muito conflito no Brasil por causa das decisões da Câmara Municipal. Beleza? E as leis? De onde vinham as leis do Brasil? Quais foram as primeiras leis do Brasil? Elas vinham de Portugal, chamadas das ordenações reais. Então, no Brasil, a gente não inventou a nossa própria lei. A gente pegou as leis que vinham lá de Portugal. E essas leis de Portugal, por sua vez, eram inspiradas nas leis romanas. Tá bom? Então, a base jurídica do Brasil, desde o período colonial, imagino que até hoje, quem for fazer direito aí na faculdade vai ver bastante isso,
veio lá do Código Romano e do direito justiniano, tá bom? Aí são as primeiras ordenações, o livrinho lá de lei de Portugal e que veio para o Brasil. Olha como é que era o português da época, ó. O tio todo deslocado. Era muito interessante o livrinho. Isso aqui é revisão, não tem sentido, eu acabei de dar aula. Continuando. Alguma dúvida, pessoal, sobre administração? Vocês entenderam a divisão do Brasil? Como se fosse assim, ó. Em cima, Portugal. Ah, mas aí ficou ruim, né? Peraí. Ó, Portugal é a metrópole, onde fica o rei. As ordens vêm de lá. Embaixo, Brasil, ok? Embaixo do Brasil, quem vem? Governador, governo geral. Fica na Bahia e tem o governador geral. É como se fosse a capital do Brasil. Ó, depois da capital geral do Brasil, capitanias hereditárias. Aí tem quem? O capitão donatário. É como se fossem os estados atuais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, etc. Tá bom? E depois as câmaras municipais. Que na verdade são os vereadores hoje em dia, a mesma coisa. Ficou claro essa divisão administrativa? É bem simples. Se vocês pensarem como se fosse igual hoje, ó. Câmara Municipal, que são os municípios, capitanias hereditárias são os estados, governo geral seria o governo federal, Brasília, Brasil é o estado federativo, e a única diferença aqui é Portugal, que na época é a metrópole, tá bom? No segundo tópico é Brasil Colônia ou Brasil País. O Brasil Colônia, ele já era chamado de Brasil, tá? Então ainda era Brasil mesmo, ok? Depois de 1824, se não me engano, isso. É em 1824 que vai ter a primeira Constituição do Brasil. Na verdade, isso, em 1824, tá bom? Mas isso aí a gente vai ter aula bem mais para frente sobre isso. Nessa época aqui ainda não tem Constituição. As leis todas são através das ordenações reais. O rei decidia as leis, não era o povo, tá bom? Então, já que vocês entenderam, já que a gente já aprendeu um pouco sobre a... Peraí, o cachorro tá doido aqui. Já que vocês entenderam já um pouco sobre a administração, vamos falar um pouco da economia. Como era a economia do Brasil? Deixa eu ver quantas horas que tem falta de aula. Alguém sabe me dizer? É até 10h50 ou 10h55? Sabe me falar? Deixa eu ver aqui. 10h50, né? Então acho que nem vai rolar começar isso aqui. Deixa eu deixar isso para a próxima aula. Vou só fazer uma revisão com vocês. E a questão é que a parte do Nordeste virou país por um período. Então, foi isso aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar de novo para vocês. Foi essa parte aqui, o Franciele. Na época que, quando eu falei para vocês que quando o Brasil cresceu muito, Franciele, teve um momento que o Brasil ficou tão grande que o rei falou, cara, uma capitania só, um governador geral só, não tá dando conta de governar tudo isso. Porque na época, gente, você tem que pensar o seguinte, hoje em dia tem e-mail, tem telefone, tem esse monte de coisa aí, né? Na época não tinha nada disso. Para mandar uma ordem que saía daqui da Bahia para cá, para Santos, isso demorava no mínimo uns 3 meses se tivesse vento bom para o barco vir para cá. Porque o barco na época era a vela, então dependia do vento. Então imagina, o trabalho que dava. Aí Santos era invadido por índio. Aí o cara precisava de ajuda. Aí ele mandava um barquinho lá para Salvador. 3 meses depois chegava, a gente precisa de ajuda, os índios estão sentando a porrada na gente aqui. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o Salvador falava, beleza, vou mandar ajuda. Mandava de volta. Mais 3 meses. 6 meses. Imagina, vem 6 meses para chegar ajuda militar em Santos. Até chegar, já matou todo mundo, já destruiu tudo, botou fogo no parquinho, já fez o terror. Então, assim, não dava conta disso, ok? Então, eles dividiram aqui o Brasil em 2 partes, ó, repartição do norte e repartição do sul. Mas durou só 5 anos, não durou muito tempo, porque eles viram que não estava dando muito certo essa divisão. A questão da região do Nordeste virou país por um período. Como assim economicamente? Me explica, eu não entendi. Amanda, calma, que vai ter mais depois, a Ariane também. Em breve tem outra aula. É a Franciele, deixa lá. Fala. Então, eu perguntei por quê. Eu vi uma matéria que na época de 1820,
3 estados do Nordeste, incluindo Pernambuco, estavam se revoltando contra Portugal por causa de impostos e tal. O que eles fizeram? Na matéria dizia que eles se uniram e aí fundaram um país. Sim, isso vai acontecer 2 vezes, tá? Foi Isso vai duas? acontecer. Foi só uma. Não, foram 2. Isso vai acontecer em 1817, o Brasil ainda era colônia nessa época. Colônia não, perdão. O Brasil ainda estava unido a Portugal. 1817 acontece a primeira vez, a Revolução Pernambucana, tá bom? E aí realmente vão se juntar os estados do Nordeste, liderado por Pernambuco, vão fazer uma revolução contra os impostos, realmente, de Portugal cobrava, né, muito caro. Na verdade, na época o rei estava morando no Rio de Janeiro, tá? Eles vão fazer uma revolta e vão fundar um país mesmo. Isso certo, tá certo. Isso vai acontecer depois de novo, em 1824, com a Confederação do Equador. E aí o Brasil vira Brasil, já está independente, e aí mais uma vez Pernambuco vai fazer uma nova revolução, mas agora por causa de questões políticas, e vai fundar a Confederação do Equador, que é o nome da revolta, aliás, que na época vai ter a participação de um frei muito famoso chamado Frei Caneca, tá? Então anota aí, se você quiser, eu não posso falar sobre isso agora porque é uma matéria à parte, a gente vai aprender isso mais para frente também. Mas em 1817 a Revolução Pernambucana, e em 1824, 7 anos depois, a Confederação do Equador. São 2 revoltas lideradas por Pernambuco, e assim, Pernambuco é um estado fenomenal, tá? Nessa época aqui eles ficavam putos e faziam país e separavam do Brasil toda hora. Isso aconteceu 4 vezes em menos de 100 anos. Anota aí que vocês vão. Isso cai bastante, principalmente porque a gente está em 2020 e a Confederação do Equador. E assim, tem 3 anos, 3 anos depois da Revolução de Pernambuco, de 1817, e 1824 é 4 anos antes da Confederação do Equador de 1824. Então pode ser que caia, tá? É importante. Por mais que assim, eu duvido muito que esse governo vai colocar revoltas contra o Brasil em prova, mas é bom estudar, tá? Ó, pra vocês terem ideia como Pernambuco é bolado. Na UERJ provavelmente caiu pelo menos um das duas, porque essas revoltas têm relação direto com o Rio de Janeiro, as duas, tá bom? Pernambuco vai ter uma revolução no finalzinho de 1700, próximo de 1800, que eu esqueci o nome da revolução. Acho que é a Revolução dos Alfaiates, se não me engano. Vai ter uma revolução em 1817, vai ter uma revolução em 1824 e vai ter uma revolução em 1850, que é a Revolução Praieira. Então são 4 revoluções em 50 anos. E não era a revolução de fazer briguinha, era a revolução de sair do Brasil e criar país novo, beleza? Eles eram muito agitadinhos, né? Mas tipo isso mesmo. Procura sobre essas 4 revoluções, tá, gente? É importante. Ou então a gente vai ter aula mais pra frente sobre isso. Alguma dúvida, pessoal, sobre a matéria de hoje? Alguma outra curiosidade que eu possa falar para vocês estudarem mais em casa? Professor, é uma curiosidade. Você está falando aí que nesse período aí eles ficavam se separando e queriam fazer país sozinho. Eu já ouvi falar que o Rio Grande do Sul, só que também é uma questão mais atual, fez a mesma coisa, queria se tornar um país independente. Isso, sim, eles fizeram isso na Revolução Farroupilha. E eles amam essa revolução no Rio Grande do Sul até hoje. Todo ano tem a festa do Farroupilha, tem a história do... Ai, cara, agora esqueci o nome do... Depois eu vou lembrar. Procura que vocês vão ver. Tem uma história de um casal muito famoso. Professor, Anitta Garibaldi, casal Garibaldi. Isso aí, Anitta Garibaldi e o marido dela, esqueci o nome agora, deu branco. O marido dela é um italiano e ele veio para o Rio Grande do Sul participar da Revolução Farroupilha. E aí conheceu a Anitta Garibaldi, se apaixonaram. Acho que teve até uma série, uma telenovela da Globo. É Giuseppe Garibaldi, professor. Giuseppe Garibaldi, isso aí. Teve até uma telenovela na Globo que contava a história da Revolução Farroupilha. Que foi... fala. Rapidinho. Não esquece de disponibilizar o material depois. Isso, bem lembrado. Eu esqueci na última hora, né? Dar uma estudada. Sim, eu vou atender agora, mas que eu esqueço. Então, tem essa história de amor aí dos Garibaldis, tá? E teve a telenovela também, que é a Revolução Farroupilha. Eu não consegui enviar aqui, eu acho, né? Eu vou mandar... Assim, acabando isso aqui, eu vou mandar pro Renato, senão eu esqueço de novo. Tem a Revolução Farroupilha, que foi em 1840, motivada por questões econômicas também, e foi quando o Rio Grande do Sul tentou ficar independente, tá? Que vocês falaram aí, alguém perguntou. Beleza? Sobre o Acre ter sido um país. O Acre não era um país. Imagina um país Acre. Não era um país. O Acre, ele fazia parte da Bolívia. E na época, isso em torno de 1900,
o Acre produzia muita borracha. E aí o Brasil fez uma proposta para a Bolívia. Qual era a proposta? Construir uma estrada de ferro que ligava a Bolívia ao Porto de Santos, se eu não me engano, porque a Bolívia não tem saída para o mar, então precisa vender os produtos de alguma forma. Então ele falou, eu vou construir uma estrada de ferro lá para Santos. Nós vamos dar uma grana e nós vamos dar um cavalo. Eu acho que eram 2 cavalos, acho. Uns 2 cavalos. Caros na época. Não era porque o Acre, na Bolívia não tinha cavalo, não. Mas é porque era um cavalo de raça cara. E aí, em troca disso aqui, se eu não me engano, é isso, a Bolívia deu o Acre pro Brasil. Tá bom? O Acre tinha muita borracha. Seringueira, no caso, né? Não tinha borracha, tinha seringueira. E aí veio o Acre pro Brasil de presente. Por isso que a divisa do Acre é reta, vocês já perceberam como é que é? O único estado do Brasil que tem a divisa retinha é o Acre. Porque o Acre foi comprado da Bolívia. Tá bom? Eles precisavam botar o Acre no Brasil, não, o Acre fazia parte da Bolívia, era da Bolívia até 1900. Só que os brasileiros brasileiro é sem vergonha, né? O brasileiro tava roubando o Acre da Bolívia de forma informal, tá? E aí, para regulamentar isso, ficar uma coisa formal, para fazer a fronteira ficar certinha, o Brasil comprou o Acre da Bolívia, tá bom? Aí por isso que o Acre é do Brasil hoje. Beleza, galera? Ó, a gente vai terminar, deu a hora já, vocês têm que tomar um descanso aí antes de começar a próxima aula, tá bom? Foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que não demore muito para ter um próximo encontro com a gente. E espero que todos vocês passem, pelo amor de Deus, estudo para passar isso. Não quero ver vocês de novo ano que vem no Projeto C, tá bom? Mesmo que seja presencial, se vocês quiserem lá matar a saudade da gente um dia, pode ir, mas já passado no vestibular. Tá bom, galera? Prazerzão. Disse tudo, meu irmão. Disse tudo. Não quero... Toda hora eu falo o seguinte, ó, ano que vem eu não quero ver vocês, não. Só para visitar o projeto, para trazer boas notícias que vocês passaram e depois não esquecer de nos convidar para a formatura, né, não, Arthur? É isso aí, isso aí. Festa de formatura, churrasco de comemoração que passou. Isso aí. Isso aí a gente quer participar. Renatão, eu vou te mandar os 2 slides antes que eu esqueça, tá? Pelo WhatsApp, e depois você encaminha para os meninos que eu não sei como é que eu faço para encaminhar por aqui. Tá, você pode me encaminhar pelo WhatsApp que eu passo para eles. Show. Galera, valeu aí, tá? Fique com Deus, bons estudos para vocês aí, até a próxima. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.